era esse Diego, esse procurador dele, nome Diego. O senhor sabe a relação do senhor Diego com o senhor Fernando? Era uma relação, eu diria, praticamente um procurador do Fernando no exterior. Uma pessoa que se apresentava como uma pessoa que administrava as coisas do Fernando Soares no exterior. Ele disse isso para o senhor? Falou. O senhor sabe se o senhor Fernando tem bens no exterior? Não. O senhor relatou aqui que em 6 contratos da Petrobras houve pagamento de dinheiro indevido, propina. Sim. Tá? O senhor não imaginou que esse, referente à Samsung, seria o 7º? Seria? O 7º? O 7º contrato onde haveria o pagamento de propina? Desculpe, doutor, eu não entendi. Vou repetir. O senhor disse aqui que em 6 contratos houve o pagamento de propina. Certo. Tá? O senhor não percebeu que esse 7º contrato seria também um pagamento de propina? Como eu disse, senhor, é uma possibilidade, mas como nos outros 6 eu pude provar que houve, nesse eu não posso. Narra a denúncia que a empresa do senhor, uma semana antes do fechamento da aprovação da primeira sonda, da venda da primeira sonda, houve o fechamento do acordo, um contrato da sua empresa com a Samsung, ou seja, antes da aprovação da ata, onde aprovou-se a compra da primeira sonda, a sua empresa fechou o contrato com a Samsung em relação a esses pagamentos. Doutor Orlando, eu acho que é absolutamente o contrário disso. Eu acho que nós chegamos a um acordo verbal, porém o contrato em si, ele foi assinado, se não me engano, um mês depois da obtenção do contrato. A denúncia narra o seguinte: no dia 7/7/2006, uma semana antes da aprovação da compra pela diretoria executiva da Petrobras, que ocorreu no dia 13/7/2006, conforme narrado acima, em um trecho, mas já com a certeza de que a compra seria aprovada, Júlio Camargo, por meio da empresa Piemonte, firmou o contrato com a empresa Samsung, por meio do qual essa empresa comprometeu-se a pagar em 3 parcelas. Perfeito. Uma semana antes está aqui. Isso. Se isso ocorreu, não tem nada de anormal. Eu vou só lhe não explicar, mas vou informar o senhor o seguinte. Na Petrobras, historicamente, não estou dizendo nessa gestão, quando uma matéria entrava na diretoria, 99,9% elas eram aprovadas. Por quê? Porque como todas as matérias passavam pelas assessorias dos diretores, antes delas serem submetidas, quando havia alguma coisa contrária, o diretor, que não concordava com a pauta, pedia ao colega que retirasse. Então, no momento que nós chegamos a um acordo com o diretor da área internacional, eu considerei que o assunto estava liquidado, estava feito. Então pode ser, eu tinha na minha memória que isso foi assinado depois, mas se foi assinado antes, não tem nada de anormal nisso. Não tinha um acordo já? Até porque, doutor Orlando, esse contrato previa o seguinte, que ele só teria eficácia se realmente ele fosse contratado. Tá, compreendo. O senhor Youssef relatou aqui que 11 milhões que foram para Piemonte, Augury e Treviso, que é narrado na denúncia, e o senhor disse que referia-se ao pagamento da sonda. Na verdade, foi o pagamento referente a Camargo Correia, seria propina também. Houve esse pagamento? Houve esse fato também? O senhor pode estar se confundindo? Não posso. Não posso porque foi justamente o compromisso que eu fiz com o Fernando, quando concordamos em diminuir de 35 para 30, né? Então tinha 10 milhões de dólares a pagar, e se o senhor somar essa composição de valores, o senhor vai ver que nós chegamos pelo cross-rate da data, entre real e dólar, o senhor vai ver que nós estamos muito próximos desse valor que eu relatei. Mas houve
houveram esses pagamentos também referente a Camargo Correia via Youssef também? Vários pagamentos. Referente a Camargo Correia. Não, a Camargo Correia pagou a mim, né, pelo serviço que eu prestei, e dentro do meu custo, eu tinha, no caso da Camargo Correia, não envolvia a diretoria de abastecimento, só envolvia a diretoria de engenharia, e nesse caso, o seu Alberto não pagava diretamente a diretoria de engenharia. Ele propiciava a maneira de, ou caixa, ou, através de solicitação minha, depositava em contas que me eram informadas no exterior, a diretoria de engenharia. Perfeito. Mas só duas questões. A empresa Riley, o senhor ouviu falar já? Sim. Essa empresa, doutor Lando, eu inclusive quando mandei a relação, eu coloquei como dúvida se essa empresa era do Fernando Soares ou se era uma empresa apontada pelo Barusco ou pelo Duque. E aparentemente essa empresa foi apontada pelo Duque, pelo Barusco, mas eu não tenho ainda hoje 100% de confirmação sobre isso. Mas seria para recebimento também referente a essas operações? Referente a Samsung? Recebimento da propina referente a Samsung? Esse saldo que ficou de 10 milhões, que eu combinei com o Fernando de pagar, uma das contas que teria sido apontada seria essa conta. A pedido de quem? A pedido do Alberto Youssef. A conta foi indicada pelo Alberto Youssef? Se ela foi do Fernando, foi do Alberto Youssef. Se ela foi do Duque, ela não foi pelo Alberto Youssef. O senhor sabe quem são os controladores dela? Quem são o quê? Os controladores dessa conta? Não sei. Conhece o João Bernardini? Quem? João Bernardini. João Bernardini. Conheço. Se não me engano, é o representante da Saipem. Pode ser? Tem alguma relação com esses fatos? Não tem relação com esse fato. Então, uma conta, se foi João Bernardini, uma conta indicada pelo senhor Renato. Não, eu não estou afirmando nada, não. Só estou perguntando. Nem eu. Tá. Estou dizendo se foi isso, é esse fato. Tá, uma última questão. O senhor sabe se havia alguma relação entre o senhor Cerveró e o Fernando Soares? Sabia que havia uma relação de amizade e de confiança entre os dois. Somente isso. Satisfeito. Obrigado. Obrigado, excelência. Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Assistência. Desculpe, perdão. Sem de acusação tem perguntas? Sim, excelência, obrigado. Por favor, eu gostaria que o senhor esclarecesse com relação aos valores contratados e dos contratos, composição de valores e de taxas, o senhor tem conhecimento? Perdão, doutor, eu não... Nos contratos realizados que resultaram nessas sondas. Sim. O senhor acompanhava essas questões dos valores e taxas? Sim. A taxa bônus, o senhor tinha ciência de qual era o valor de mercado dessas taxas bônus, o percentual? O que o senhor chama de taxa bônus? Existente no contrato, existia uma denominada taxa bônus. Não existia, não. Tá bom, excelência, satisfeito. Qual contrato, doutor? Só para esclarecer o contrato da contratação da sonda ou o contrato sonda. Da comissão dele? Da sonda. Da sonda. Desculpa. Isso, contratação da sonda entre Samsung e Petrobras, ou consórcio Petrobras Mitsui, é isso? Exato. Pode haver uma cláusula comum de performance, caso entregue no prazo estipulado ou antes do prazo, essa taxa é comum ocorrer. Ela é estabelecida em percentuais? Normalmente em percentuais ou mesmo em valores prefixados. Certo. No que se refere aos percentuais, o senhor tem uma ideia de qual é o percentual praticado no mercado? Não tenho, doutor, não sei lhe dizer. Tá certo, satisfeito, excelência, obrigado. Outros defensores têm indagações? Poucas indagações, excelência. Pela defesa de Alberto Youssef, o senhor mencionou que
o comissionamento do Fernando Soares referente ao primeiro contrato seria de 15 milhões e do segundo contrato de 20 milhões. Pergunta que eu faço para o senhor é: existe algum critério objetivo para se mensurar esse valor desse comissionamento? Não. É aleatório? É um valor, doutor, que diria o seguinte: existe uma base de mercado que é em torno de 2 a 2,5%, né? E isso aí, evidentemente, varia de acordo com... Isso é como a venda de uma mercadoria. Quando o mercado está mais demandado, esse valor sobe. E a mesma condição quando você tem condição de oferecer 2 contratos no valor de 1 bilhão e 300, evidentemente, para o fornecedor é uma coisa importante. Mas sem nenhum serviço técnico. Só uma pergunta: ele mencionou se distribuiria esses valores, compartilharia esses valores com terceiras pessoas ou não? O Fernando Soares? Isso. Nunca me falou isso. Não. O senhor mencionou que quando da inadimplência desses valores perante ele, fruto, né, consequência da inadimplência da Samsung perante o senhor, ele teria pressionado o senhor mencionando: olha, eu terei prejuízo quanto a isso, o senhor também terá prejuízo. Certo. Ele não mencionou que se esse prejuízo era decorrente de algum compromisso assumido dele perante terceiras pessoas, não falou nada nesse sentido? Não, doutor, não falou. Eu, inclusive, tentei até... falei: Fernando, se eu puder até ajudar, você trouxer aqui, não sei se você tem compromisso com alguém que você quiser trazer aqui para que eu possa manifestar a ele o que eu estou dizendo a você, eu estou à sua disposição. Ele falou: não tenho ninguém para trazer aqui. Só mais 2 outras perguntas. O senhor mencionou que o pagamento feito a ele via Alberto Youssef teria sido utilizado as contas GFD e Devonshire. Há especificamente uma conta da RFY, HSBC de Hong Kong. O senhor não se lembra de ter feito nenhum depósito nesse sentido? Não, acho que foram feitos, sim. Agora, o que eu acho é que não foram... Acho que não foram para essa operação. Acha ou tem certeza? Acho. Tá certo. Por último, a última indagação, o senhor falou que o requerimento feito perante a Comissão de Fiscalização e Controle do Congresso Nacional não teria sido utilizado por Fernando Soares perante o senhor como uma forma de lhe cobrar, ou pressionar, ou coisa do gênero. O senhor atribui esse requerimento a alguma pessoa, alguma forma de pressão, seja lá de quem parta? Não. Foi casuístico, então? Foi aleatório? Aconteceu assim sem nenhum... Doutor, o senhor está tentando saber uma dúvida que todos nós temos. Eu não posso lhe... A mesma dúvida que o senhor tem, eu tenho também. Perfeito. Sem mais, Excelência. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Uns esclarecimentos adicionais do juízo aqui. Revendo as suas afirmações que o senhor prestou nesse acordo, o senhor declarou o seguinte, a respeito das sondas, né? No início lá: considerando o sabido bom relacionamento de Fernando Soares junto à área internacional da Petrobras, o declarante o procurou e propôs ao mesmo uma parceria. Esse sabido bom relacionamento de Fernando Soares, antes do senhor fazer esse contrato das sondas, qual que era a sua base de conhecimento? São os comentários de mercado, doutor. Mas o que se falava? Não, olha, o Fernando Soares é uma pessoa que tem um bom relacionamento com o doutor Nestor, e uma pessoa, porque naquele momento eu precisava de um artigo que chamava-se Informação Rápida. E ele pôde me dar através do relacionamento que ele tinha. Eu não tinha esse relacionamento com o doutor Nestor. Eu nunca havia feito então nenhum trabalho, mas mesmo já era uma figura bastante conhecida por ter um bom relacionamento, um bom trânsito dentro da estatal, na área de abastecimento e na internacional. Aí o senhor declarou que Fernando Soares representava 2 empresas de engenharia espanholas na Petrobras.
do ramo de construção civil e industrial, não se recordando o nome delas, mas que não tiveram êxito em contratos da Petrobras. Isso ele Fernando Soares, me contou. Mas se ele tinha esse bom trânsito, ele representava essas duas empresas que não tinham conseguido nada lá na Petrobras? Não conseguiram por causa do conteúdo nacional, Excelência. Depois, acho que eu continuo no meu depoimento, dizendo que já nas obras do Porto de Açu, do Ike Batista, ele teve sucesso, porque não havia essa cláusula. O senhor declarou que Fernando Soares, mediante tratativas com Nestor Severo, detectou junto à diretoria internacional que realmente a Petrobras precisaria das duas sondas e aceitava a Samsung. Foi ele, então, que levantou essa informação? Foi. Eu, no meu depoimento, disse ao senhor que eu pedi a ele que rapidamente me retornasse com essas informações. E ele verificou isso junto ao senhor Nestor Severo? Foi essa a afirmação dele? Ele me disse que obteve isso diante da área internacional. Para mim fica claro que teria sido com o Dr. Nestor Severo. As reuniões com o Nestor Severo, foi ele que agendou? Ele me disse, você pode agendar, e eu pedi o agendamento. E foi imediatamente agendado. Ele que providenciou o agendamento, então é isso? Não sei se entendi essa resposta. Eu providenciei o agendamento. E qual que foi a participação dele? Ele disse, Júlio, eu já conversei com o Dr. Nestor, ele está pronto a recebê-los, no caso da primeira sonda, pode pedir uma reunião com ele que ele vai recebê-los. Aí o senhor mencionou que o senhor teve aquela reunião sobre a primeira sonda, e nessa reunião o negócio já havia sido encaminhado, já estava definido, não? Não. Aí foi montada uma comissão para analisar a sociedade com a Mitsui e os termos técnico-comerciais. Então foram duas comissões que foram montadas nessa oportunidade. E em que momento que o senhor Fernando Soares, nessa negociação, pediu lá os 15 milhões de dólares? No primeiro, antes de se encerrar a negociação final da primeira sonda. E o senhor sabe as tratativas exatas que ele teve dentro da Petrobras para fazer jus a esses valores? Ou a participação dele no negócio, no fechamento? O que ele prestou contas para o senhor? Ele foi muito importante para mim, Excelência. Ele, na verdade, detectou, confirmou que havia necessidade, trouxe para nós que tipo de embarcação, que tipo de equipamento a Petrobras constantes de troca de informações. O senhor mencionou também no seu depoimento lá, que foi indagado aqui rapidamente pelo Ministério Público, relativamente àquele saldo que o senhor tinha com o senhor Fernando Soares. O senhor mencionou, também fez 2 pagamentos no exterior, cada um no valor de 500 mil dólares, os quais saíram da conta mantida pelo declarante no Banco Kramer, em setembro de 2011 e outubro de 2011. Excelência, são exatamente esses 2 pagamentos da Harley, em 500 mil dólares, que eu chego à conclusão que não foram
destinados ao Fernando, e sim para o senhor Renato Duque. Também na denúncia são faladas aqui, eu mencionei para o senhor outras contas, Blackburn e Pelego, são contas suas? São contas minhas, mas que não atuaram nesse assunto sondas. E aí, Vigela são do senhor também? Sim. Mas o senhor chegou a remeter, então, afinal, dinheiro ao exterior para pagar esse saldo ao senhor Fernando Soares? Não, eu paguei dessa maneira que relatei, através do pagamentos da GFD, pagamentos nessas contas do Merrill Lynch, que foram transferidos da empresa Devonshire, e pagamentos diretos do senhor Fernando Soares. Aquelas transferências da Winterborn são, de fato, para o senhor Fernando Soares? São aquelas que eu mencionei, sim. Não sei se as contas são de titularidade dele, porém foram indicadas por ele. Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda ao final? Excelência, eu acho que tudo que tinha que declarar já tenho tido a oportunidade nas audiências, tanto com o Ministério Público como com o senhor, de ter a liberdade de me expressar e de falar tudo aquilo que eu tinha em mente de falar. Eu gostaria de agradecer a respeitabilidade que me foi dispensada e que continua sendo dispensada pelo senhor e pelo Ministério Público. Em nenhum momento, apesar de situações difíceis, duras, sempre o diálogo foi feito no mais alto nível, que eu acho que é muito importante como exemplo para esse país. Do meu lado, estou sendo denunciado por alguns fatos nesse processo. O primeiro, como remessa ilegal de dinheiro ao exterior, e quero reafirmar ao senhor que todas as remessas foram feitas através de instituições bancárias e através do Banco Central, fruto de receitas reconhecidas pela nossa empresa e com todos os impostos pagos. Eu levantei recentemente, nos últimos 10 anos, nossas empresas recolheram aproximadamente 200 milhões de reais de impostos. Então, sobre esse aspecto do Banco Central, sobre o aspecto de corrupção, quero dizer ao senhor que a passiva ela não existiu, mas a ativa existiu, conforme já confessei, e que pratiquei por uma questão de regra do jogo, conforme já relatei em depoimentos anteriores. E o terceiro, como organização criminosa, o que eu me permito a dizer que não participei, porque desempenhei todos os atos necessários ao sucesso da minha atividade, nunca precisando me associar a outras pessoas para que essa atividade tivesse sucesso. Utilizei sim doleiro, utilizei sim de recursos que eu tinha no exterior para efetuar pagamentos, mas nunca conspirando com uma organização criminosa para que eu pudesse fazer essas minhas operações. Só um último esclarecimento. Quanto tempo mais ou menos ficou o senhor sem pagar o senhor Fernando Soares, que o senhor ficou inadimplente? Eu acredito que um ano e meio. Tá bom. Então eu declaro encerrado aí o depoimento do senhor.